te falar que demorou demais pra eu começar a ligar a câmera e começar a gravar, começar a falar algo sobre o que eu gosto, de algo como a minha vivência, da minha experiência, né? Tenho 5 anos de digital já, e assim, eu não tenho uma base de audiência, né? Não tenho uma base de clientes que me seguem e que são fiéis, que vão comprar, fora os clientes de serviços que já estão ali, mas eu falo de clientes que gostam, que param de ouvir, param para ouvir o que eu tô falando. E acho que isso é difícil, né? E foi isso uma coisa muito difícil que eu tive para encontrar o meu nicho, para encontrar algo que eu gostava de falar. E a parte 2 eu vou vir falando depois, o segundo desafio depois de encontrar isso, mas vamos focar no primeiro, que é o seguinte: eu sempre tentava me encaixar em algo de outras pessoas, em formatos de outros players, não no meu, né? E não era falta de experiência de vir falar, de vir trazer assunto para vocês aqui, era que eu não conseguia de fato trazer o Amarildo, né, na conversa. E hoje eu consegui achar o nicho do Amarildo, né, achar o método livre. Por quê? Porque eu não tô aqui vindo e falando de algo que eu acho que seria legal. Eu tô vindo daqui falando de algo que eu vivo, que eu presencio todos os dias. E isso é muito, muito foda pra mim, pra falar, é muito foda pras pessoas que param pra ouvir. Os meus vídeos estão tendo uma retenção legal, poucas visualizações ainda, porque eu tô conseguindo ser eu, não sou um personagem, né? E isso mudou muito o jogo, mudou muito as coisas que eu trago pro mercado. E assim, e por que demorou? Né? Ah, você começou a gravar e não e parou ou nunca tinha gravado? Não, eu tinha até um outro canal e eu chegava um dia e queria falar sobre produtividade. Aí no outro dia sobre espiritualidade. No outro dia, sei lá, vender meus serviços. No outro dia vou tentar vender minha mentoria. Sei lá, tipo assim, todo dia um assunto que não tinha nexo, um assunto que não tinha não era complementar aos assuntos, as coisas elas paravam no meio do caminho, ficavam, tô com a espiona aqui, ó. As coisas paravam no meio do caminho, as coisas elas não fluíam, não tinha eu, não tinha meu DNA no negócio. E quando eu não conseguia trazer essa verdade, quando eu não conseguia trazer isso nos meus conteúdos, eu ficava perdido. Eu ficava muito perdido. E aí, chegou uma segunda parte de se descobrir e tentar seguir esse caminho de empreender solo, né, one person business, que aqui não tem ninguém para te dar feedback, não tem ninguém para você trocar uma ideia num dia que você tá mal, num dia que você não sabe se as coisas vão dar certo, se não vai. Você, tipo assim, não tem ninguém pra você parar e ver que tá na mesma pegada que você, se não é, tipo assim, não tem outro lado, saca? E é foda, tipo assim, sai de reunião às vezes frustrado, às vezes que perde cliente, ou às vezes você não consegue fechar aquela venda, fechar aquela negociação que você tava empolgado. Você não sabe por que deu errado, você não sabe por que as coisas elas não fluíram. E às vezes até consegue, mas não consegue falar, né? E aí fala, por que você não arruma um sócio? Eu já tive, né? Quem tá aqui há mais tempo no canal e vê os vídeos sabe que eu já tive sócio. E foi muito bom, principalmente nessa parte de desabafo. Mas a questão não é uma pessoa para ficar desabafando também, né? Paga um psicólogo e pronto. Mas a questão é tentar entender o momento, né? O momento de vida, o momento que você tá trabalhando, que você tá aí buscando essas verdades, né? Esses conteúdos. E o que você quer para você. Eu acho que esse é o principal ponto. O que você quer para você? Quando eu falei assim, cara, eu vou de fato dar as caras, eu vou produzir conteúdo. E aí agora, a segunda parte do que eu falei lá, depois de descobrir o meu nicho, depois de descobrir a minha metodologia, vem a parte 2 que é para quem falar. Né? Você grava vídeo aqui e não tem nenhuma visualização, tem 5 views, 10 views. E ser constante no pouco é difícil. Era muito fácil chegar aqui, gravar um vídeo e ter 1000 views. Nossa, olha que maravilha que seria. Né? Você fica até mais empolgado para gravar vídeo, você fica mais empolgado para entregar do que quando tem 5, 2, 1 view. Mas, cara, tem que respeitar o processo. Né? E esse ano foi um ano que eu aprendi muito sobre isso. Eu sou extremamente ansioso,
mas eu aprendi que... E o YouTube me ensinou isso. Isso é bizarro, porque eu tava no Instagram, o Instagram sempre te dá aquela dopamina rápida. E o YouTube já é diferente. Ele te testa até o último degrau mesmo. Ele fala assim, cara, se o seu conteúdo é bom, você vai produzir 30, 40, 100 vídeos pra mim. Pra que eu, de fato, vou começar a entregar esses vídeos, de fato, eu vou começar a te dar resultado. E aí, imagina, como você vai entregar 100 vídeos tendo conteúdos, sendo você, e ainda longos, né? Vídeos aqui de 10 minutos, de 15 minutos. Isso é difícil. É muito difícil fazer esses vídeos, né? Fazer esses conteúdos. E às vezes você tá num dia que você não tá tão bem, tá num dia que as coisas, elas, por mais que elas fluem bem, parece que muda, né? Você tá com a energia baixa e tem que gravar. Tem que gravar vídeo, tem que entregar resultado, você tem que fazer as coisas pros clientes. Então, hoje que eu falo de empreender sozinho, e por que que é solitário, é que às vezes você só quer trocar uma ideia e não tem alguém ali pra trocar essa ideia, né? Alguém que tá vivendo ali contigo a parada. E aí a gente pensa e repensa, né? Será mesmo que é bom esse modelo de one person business? A estrutura é boa. A estrutura é boa. Modelo de menos é mais ali, eu acho que, tipo assim, fez total sentido no mercado, no meio que tem. Mas às vezes você precisa até modificar, né? Eu acho que até quando você chega ali nos seus 50 mil mês, o modelo One Person Business, ele é o, tipo assim, top do top. Quando você chega nesse valor ali, você precisa de mais pessoas pra você ter tempo pra parar de fritar com questões que, tipo, um cliente tá chateado, e aí você não consegue entregar esse tempo para esse cliente e às vezes você perde esse cliente. Porque você tá tentando fazer a roda girar ainda sozinho e às vezes você não consegue entregar tudo, né? Então, é necessário ter cautelas, ter maturidades que, assim, vem com o tempo, né? Vem com a vivência, de fato. Eu já peguei vários projetos, uma coisa que hoje eu não faço mais é pegar mais de 3 clientes no mês, porque o setup de cliente ele é muito doloroso, ele é muito moroso, tem muita coisa, tem a expectativa que o cliente já depositou, e se você não dá uma certa velocidade, se você não entrega um certo padrão de resultados ali nesse início, o cliente fica chateado, ele não fica legal, né, ele não fica satisfeito, e às vezes você se perde demais. Então, entendendo tudo isso, todo esse mercado, foi onde que eu entendi onde que eu tava. Entendi onde que eu encaixava. E não era ficar falando só sobre um tema em si. O método que eu tô criando, que eu tô construindo, que é o método livre, ele me traz a liberdade de querer ter um lado da moeda, que é a liberdade financeira, mas preenchendo os outros lados. O lado de amizades, o lado de espiritualidade. Porque não adianta, cara. Se você se mata de trabalhar para ter muita grana, esse lado aqui sofre e cobra. E se você abdica desse lado aqui para preservar esse, aqui as coisas começam a prejudicar e a mentalidade ela fica doendo, né? Assim, porra, é foda. Todo mundo que passa por dificuldade financeira, que quer. Por exemplo, ontem mesmo eu tava conversando com um amigo meu que tá querendo fazer uma migração de carreira. E ele tá falando, pô, velho, eu queria muito migrar minha carreira, poder viver totalmente do digital, mas eu não consigo hoje fazer isso. Eu tenho aqui minha loja física, meu e-commerce, e às vezes as coisas não dão certo, eu tenho que prestar serviço para alguém para suplementar a renda. Às vezes falta tempo, às vezes falta tempo de dedicar a um produto no digital. Então, às vezes as coisas elas demoram a dar certo. Mas a reflexão que eu tenho é essa, é que precisa não se cobrar menos quando você está empreendendo sozinho pelo resultado. Tenha sempre uma fonte de renda que te dê paz. Acho que isso é o principal para que o seu projeto no digital dê certo a longo prazo. Você não pode ir como que se fosse depender somente daquilo.
Acho que muitas pessoas falam, não, risque o plano B, né? Só trabalhe com o plano A. O meu é um pouco diferente. Comece a trabalhar o plano A depois que o seu plano B tiver dado certo. Porque eu falo que se você rasgar as pontes, né? Queimar as pontes que você tem hoje para viver seu sonho, você coloca uma expectativa nele tão alta que você mesmo se sabota. E às vezes você não consegue entregar esses resultados por conta disso. Então é isso. Hoje a reflexão era essa e amanhã a gente volta aí com algum conteúdo prático.